Capítulo 2637 Caminhos Espertos, Parte 1 Uma mentira por omissão ainda é uma mentira e a insistência continuou exatamente como Lita havia previsto, apenas mudando a posição de algumas palavras e a formulação aqui e ali. Culpado como acusação. Eu sou um babaca, ok? Ele bufou. Sinta-se à vontade para se juntar a Camille e dar uma surra quando voltarmos para casa, mas antes de chegarmos a isso, você se importa em me dizer outra maneira de influenciar o parlamento das folhas? Novo ou não, são ou não confio na árvore do mundo depois do que seu antecessor fez comigo. Além disso, se os elfos aceitarem a oferta, eles podem muito bem se tornar extintos, já que nunca mais deixarão Fringe, e consertar Gera será muito mais difícil. Solos franziu a testa e abriu as narinas em aborrecimento, enquanto seu cérebro trabalhava a todo vapor para lhe dar uma resposta adequada. O problema era que ela não encontrou nenhuma. Os elfos não tinham motivos para confiar no conselho, muito menos nos humanos. Abandonar seu lar com base nas palavras de um estranho era um desastre em potencial do qual eles tinham todos os motivos para serem cautelosos. A única maneira de tirá-los do Fringe era mostrar, em vez de prometer, algo que valesse a pena o suficiente para correr tal risco. Tudo bem. Eu te perdoo só porque pelo menos dessa vez seu plano não envolveu matar ninguém. Ela resmungou, cruzando os braços e as pernas enquanto se sentava em uma pedra lisa. A qualquer hora, Solos. A qualquer hora. Lit respondeu com um sorriso presunçoso no rosto. Agora, antes de eu ter minha vez de falar com Mogar, gostaria que juntássemos nossos cérebros e decifrássemos o significado de suas visões. Como Fria confirmou, as mesmas perguntas recebem as mesmas respostas, não importa quem esteja perguntando. Para fazer com que Mogar me dê o vislumbre de sua mão, precisamos encontrar um ângulo diferente do qual eu possa trabalhar. Amanhã. Fria disse, seu estômago roncando alto. Fazer aqueles círculos nos levou muito tempo e mana, e conhecer Mogar também não foi brincadeira. Concordo. Solos aninhou-se em Lit, aliviada de sua força vital, repondo a força que ela havia perdido ao usar tanta magia em sua ausência. Estou como uma dor de cabeça enorme e sinto que poderia comer uma vaca assada inteira e pedir mais. Sobre isso, Faluel disse enquanto os estômagos das bestas imperadoras faziam a caverna vibrar com seus resmungos. Precisamos de comida e descanso. Entre entrar na Fringe e os rituais, muitos de nós estamos exaustos. Precisamos de toda a nossa força caso Mrael envie alguém para nos fazer desaparecer ou se as negociações falharem e precisarmos voltar para sair. Concordo. Ajatar disse. Levados um de cada vez, um elfo de núcleo azul brilhante não é uma ameaça tão grande para nenhum de nós, exceto para Nalrond. Sem ofensa. Não foi levado. O Rezar assentiu. Enfrentar centenas deles, no entanto, é uma história diferente. Eles têm a vantagem de estar em casa, podem imbuir suas armas com magias que tornam as flechas mortais, e quanto mais de nós deixamos o Fringe, mais perigosos eles se tornam. Não podemos ter Fria e os outros participando das reuniões para não atiçar o ódio da guerra das raças, mas também não podemos deixá-los em segurança. Precisamos de reforços e alguém cobrindo nossa retirada se as coisas derem errado. Então isso nos deixa com apenas uma pergunta. Comemos dentro ou fora? Kila perguntou. Aqueles que estavam escondidos nas cavernas queriam respirar um pouco de ar fresco, enquanto aqueles que estavam em Cetralie queriam permanecer no subsolo, com medo de que equipes de batedores pudessem procurá-los e encontrar seu acampamento. Não faz sentido ficar escondido. A Ales já deu de ombros. Se os elfos vierem aqui e olharem com a visão da alma, eles verão nossa verdadeira forma e nos localizarão, não importa que tipo de arranjos de camuflagem nós coloquemos. Pior ainda, quanto mais conjuntos instalarmos, mais fácil será nos localizar. O grupo finalmente decidiu comer fora e dormir dentro de casa, usando magia apenas para cozinhar e dissipar os cheiros. Então, o que você acha das respostas atualizadas? Solos perguntou enquanto devorava sua segunda porção de ensopado de carne.
Não tenho ideia do porquê ambos os lados de Nalrond precisam sangrar, mas temo saber o que significa a resposta para minha força vital. Lid suspirou. Ok, o que foi? Nalrond encolheu os ombros. Ninguém conseguiu dar sentido à visão que supostamente indicava como unir suas forças vitais. Bem, é meio óbvio. Lid respondeu. A primeira vez que presumimos que a solução para o meu problema era a loucura de Artan, mas isso foi antes de Kolga me provar que eu não posso simplesmente bombear mais força vital, eu também preciso selar as rachaduras. Jormung me confirmou que a resposta real era o Grifon Dourado e sua matriz de lealdade inabalável. Após a destruição da Academia Perdida, no entanto, tudo que restou foi a loucura e seu preço ímpio. Significado. Solos inclinou a cabeça, confusa. Pense nisso. Trude precisava de clones de si mesma e o método para cultivá-los foi perdido com sua morte. Não tenho clones, apenas a próxima melhor coisa. Lid massageou suas têmporas, odiando até mesmo o pensamento daquelas palavras. Sua filha. A Jatar ficou pasmo. Faz sentido. Metade da força vital dela vem de você e deve ser compatível com a sua. Mogar deve estar doente da cabeça para propor um ato tão repugnante. Não foi uma proposta, apenas uma resposta. Faluel rebateu. Mogar não faz milagres, eles simplesmente mostram o caminho, não importa o quão espinhoso ele seja. Além disso, qual é o papel do mentor de Quilla? Morok perguntou. Porque ele está na visão. Não faço ideia. Lid meio que mentiu, meio que disse a verdade. Ele há muito suspeitava que o segredo por trás do sucesso do mestre em restaurar os Eldritches à vida era a magia proibida. Ele não tinha provas disso nem nunca suspeitou que Vastor tivesse adaptado à loucura, mas fazia sentido. Foi depois da primeira luta com Trud que os híbridos monstro Eldritch apareceram. Foi depois de invadir o palácio de Opal a partir do conhecimento que ele havia acumulado sobre a Rainha Louca que a condição de Zoret melhorou ainda mais. Lid não gostou do pensamento, mas se recusar a olhar para a verdade só porque era desagradável teria sido mais do que tolo. No entanto, ele não podia compartilhar suas preocupações com ninguém, já que seu destino e o do professor estavam ligados. Não só por causa de Zinnia, mas também por causa de Solos. Bitra e Zoreta conheciam como Ealpine as coisas poderiam ficar realmente ruins se seus aliados jurados se tornassem inimigos. Lid olhou para Solos, desejando poder dizer a ela o quão feliz ele estava por ela ter conhecido seus pais. Mesmo sem o elo mental, ele podia sentir o quão pesado era o fardo dela e o quanto ela precisava compartilhá-lo, mas isso tinha que esperar. E vocês dois? Ele perguntou a Fria e Faluel. Primeiramente, quero agradecer à minha pequena aprendiz por sua consideração. A Hidra bagunçou o cabelo de Fria. A julgar pela visão dela, temos tantas coisas em comum que ela é quase uma filha para mim. Capítulo 2638 Caminhos Espertos, Parte 2 Obrigada, Mestre Faluel. Fria corou um pouco. Devido aos cabelos e alturas semelhantes, era fácil confundi-los com parentes de sangue. Dito isso, tenho uma teoria para minha resposta para a pergunta de Fria. Sério? Fria se aproximou da Hidra para não perder nenhuma palavra. Sério. Seu método para a Violeta é provavelmente similar à técnica da linhagem da Hidra. Quer que eu explique para você? Faluel perguntou. Porra. Quer dizer, não, obrigada. Fria tentou e não conseguiu esconder sua decepção. Qual é sua teoria? Pelo menos para mim, a resposta está mais uma vez em seguir os passos de Trud. A Hidra respondeu. Mais magia proibida. A Jatar já estava arrependido de ter vindo para o Fringe. Se esse é o preço para Dragonlord, eu prefiro continuar sendo um Drake a vida inteira. Não, boba. Ela riu. Só me mostrar na forma de dragão não teria sentido. É por isso que eu brilhava na visão. Acredito que Fria acertou e que Mogar estava destacando meu sangue. Ok, agora você me perdeu. Quilla disse. Pense em como ela transformou Shedros em um dragão dourado. Faluel respondeu.
O método de Truth consistia em aumentar a quantidade de sangue de besta divina dentro de um Lesser, enquanto também o alimentava com uma força vital que poderia suportar a potência do sangue de um guardião. Magia proibida era o caminho mais fácil e seguro por causa dos inúmeros sacrifícios que Truth fez para evoluir um único indivíduo. Se eu estiver certo, então assim como eu despertei meu núcleo, meu corpo e os núcleos auxiliares, eu também tenho que despertar meu sangue. Não é diferente do que aconteceu com Lita ao atingir o Violeta. Ele era apenas um dragão menor antes disso. Um híbrido como os outros. Lita de alguma forma canalizou a energia liberada e a ajuda de Moar para se transformar em uma besta divina. Eu já estou no Violeta Brilhante, então isso vai ser mais difícil para mim. Preciso de uma maneira de transformar meu sangue de dragão em uma característica dominante, ao mesmo tempo em que altero minha força vital para que eu não morra durante a transformação. E como você faria isso? A Jatar estava pensando em participar do ritual e ver se a mesma resposta se aplicava a ele também. Não tenho a mínima ideia. A Ira deu de ombros. É por isso que é chamada de teoria. Todos estavam com um enorme apetite, mas, felizmente, os dragões menores trouxeram amuletos dimensionais cheios de vacas assadas suficientes para alimentar um batalhão. O que foi aquilo com a projeção da alma de Lith? Solos perguntou enquanto eles revisavam a reunião com o parlamento. Essa é uma ótima pergunta. A Alice já sentiu. Eu nunca vi nada parecido antes. E se a Árvore do Mundo já registrou algo parecido, eles mantiveram em seus arquivos particulares, onde os aspirantes a cronistas não têm acesso. Então acho que você também não tem ideia do que era essa magia estranha. Solos tinha quase uma certeza de que era algum tipo de magia do vazio, mas não conseguia explicar os conjuntos ou seu uso. Sim. E vocês, rapazes? O elfo olhou para os membros do grupo, um de cada vez, obtendo apenas encolher de ombros em resposta. Lith, por que você não os conjura para um pequeno experimento? Conjurar como? Ele franziu as sobrancelhas em aborrecimento, não gostando da sensação de ser o projeto de ciências. A última vez que fiz isso de propósito, eles cancelaram um ao outro. Além disso, se funcionar, diga-me como impedimos que eles façam um escândalo e fiquem invisíveis por quilômetros. Acho que você deveria dar uma olhada em lá. Ela respondeu decepcionada. Ah, de fato. Não adianta acordar o dragão literal se você não sabe como fazê-lo dormir de novo. Além disso, Lee tentou mudar de forma, mas parecia estranho. Há algum tipo de resistência em se mover entre minhas forças vitais. Eles ainda estão fundidos, mas parece que ganhar consciência e substância parcial os torna mais resistentes à minha vontade. Você está dizendo que não pode usar mudança de forma? Morok perguntou. Não, eu posso. Lita alternou entre suas 4 formas. É só mais difícil e eu posso ter um vislumbre dos pensamentos deles no processo. Tenho medo de que assumir outra forma que não seja humana ou Tiamat possa aumentar o domínio dele sobre meu corpo e me fazer perder o controle. Depois do jantar, enquanto os outros descansavam, Lith e Solos assumiram o primeiro turno de guarda. Eles poderiam usar um tempo sozinhos, então Solos conjurou a torre e liberou os sentinelas para manter a guarda em seu lugar antes de fazer o prédio desaparecer no subsolo. Os construtos de cristal gerados pelo Salão dos Espelhos eram objetos inanimados. Eles não tinham projeção de alma e seu alcance sensorial era muito superior ao da visão de alma, permitindo que eles avistassem batedores inimigos bem antes que pudessem notá-los. A visão normal também era inútil graças ao sistema de camuflagem das sentinelas, que refletia o ambiente ao redor na superfície do cristal, tornando-as quase invisíveis. Obrigada. Você não tem ideia do quanto eu precisava disso. Solos cheirou o cheiro delicioso de panquecas afogadas em calda e do chocolate quente que Lita havia preparado para ela. Encontrar os ecos dos meus pais no espaço mental foi difícil, mas ser forçada a engarrafar tudo até agora foi muito pior. Estar cercada pelos cômodos familiares da torre a fazia se sentir em casa, enquanto Lita parado bem na sua frente fazia Solos se sentir protegida.
Seus olhos vagaram por toda a mesa, sem saber se ela queria beber, comer ou simplesmente desmoronar primeiro. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso sozinha. Se eu soubesse que os ecos no espaço mental ainda retinham as memórias de seus originais, eu teria encontrado uma maneira de enviar outra pessoa ao parlamento e estar ao seu lado. Lit disse, imaginando se ele poderia de alguma forma encontrar Carol da mesma forma. Obrigada. Ela deu uma tragada no chocolate quente antes de tomar um pequeno gole. Eu me pergunto se fazendo a pergunta correta você poderia encontrar Carol no espaço mental. Quero dizer, você já falou com ele lá em Colga, então Mogar deve ter salvado os dados dele na consciência dela. Acho que passamos muito tempo juntos. E quero dizer, até mesmo considerando o nosso vínculo. Lita estudou sua expressão para ver se ela realmente tinha chegado à mesma conclusão por conta própria ou se ela estava apenas brincando com ele e lendo sua mente. O que você quer dizer? Ela piscou várias vezes, confusa, enquanto dava uma mordida em uma panqueca pingando calda. O gole de chocolate abriu seu estômago e o gosto doce das panquecas estava contrariando seu humor azedo. Logo seu prato e xícara estavam vazios, mas ela ainda tinha bastante espaço para segundos. Lita usou uma fusão mental superficial para compartilhar com ela tanto a insistência imaginária quanto seus últimos pensamentos, junto com a reação dela a ambos. Pela minha mãe, nós passamos muito tempo juntos. Ela riu da revelação, sentindo seu fardo ficar um pouco mais leve. Juro pela torre que não li sua mente. As palavras simplesmente vieram à minha mente por si mesmas. Desculpe pela pergunta idiota, mas como você se sente? Perguntou Lit. Isso violava os ensinamentos de Davin sobre limites, mas Solos optou por uma fusão parcial também. Continua no próximo vídeo.